dia. Então, gente, o pastor Horácio está colocando ali a tecnologia, o negócio está ficando chique, olha lá, que chique. Esse aqui é o seu, pastor Horácio, Deus te abençoe. Amém. Tá ligado? Som. Quem não está me ouvindo, levanta a mão. Ah, então todo mundo me ouvindo. Irmãos, um dia tem uma história, uma passagem interessante na minha vida. Os irmãos sabem que eu sou contador também. E uma pessoa que, na época, funcionária de um cliente meu, foi me procurar no escritório, que o meu cliente mandou procurar lá, porque ela queria reivindicar uma indenização por lesão na audição. Ah, irmão, vou falar, hein? Puxa vida aí. Glória a Deus, hein? Amém. Eu não sou nem digno de desatar suas sandálias. Você vem aqui e arruma a gola da minha camisa, pastor? Que isso? Aí ela foi lá no meu escritório conversar comigo e enquanto eu esperava, acho que tinha alguém na minha sala lá, desocupar, eu sentei na recepção, a uns 2 metros dela, mais ou menos, e falei assim para ela: escuta, você está com perda auditiva mesmo? Tô sim. Ou seja, foi muito engraçado aquilo, porque eu falei muito baixinho e ela ouviu tudo, sabe? Falei, então, vamos dar andamento então aí. O final da história não vamos contar, porque não é esse o nosso propósito. Irmãos, eu quero falar hoje sobre fé, sabe? Se nós viemos a esse salão, a essa reunião, nós fomos movidos por uma coisa chamada fé. Nós tínhamos outras alternativas, e algumas até emocionalmente interessantes, para deixar de vir aqui essa manhã. Mas por algum motivo, esse motivo é a fé, nós aqui estamos. E eu volto a frisar para vocês sobre fé, porque a vida tem colocado diante de nós algumas situações, e nessas situações nós ficamos meio que tontos, tipo um cachorro caído de caminhão de mudança, irmãos. A gente fica meio perdido com as coisas que acontecem conosco. E essas coisas, essas circunstâncias que são criadas, elas muitas vezes têm o fito, têm o propósito de testar a nossa fé, mas outras são colocadas pelo próprio Satanás, irmãos. E nós, pastores, e muitos irmãos aí também têm esse dom. Nós temos o hábito de presenciar lugares, situações e ambientes de muita dor. Diante de uma enfermidade, diante de problemas familiares, de mortes. E esse ano, há pouco mais de um mês, provavelmente, eu tive uma experiência muito forte. Essa experiência falou muito comigo na morte de um amigo meu, em que, não quero dramatizar, não, irmãos, mas aguardando ali a chegada da urna com o corpo dele, eu estava ao lado do pai desse jovem, e ele chorava copiosamente, e quando então chegou essa urna, que ela foi colocada lá no lugar, ele não tinha nem forças para
se aproximar daquele lugar. E eu fui amparando ele, e eu abraçava esse homem, e eu não tinha uma palavra de consolo para ele. E como eu não tinha uma palavra de consolo para ele, eu simplesmente o abracei, amparei, e ouvi o choro dele. E voltei para casa pensando: que tipo de pastor eu sou? Que não sou capaz de abrandar a dor de um pai que perdera um filho. E Deus falou para mim: você é um tipo de pastor, é isso mesmo. Porque não somente você, mas sobretudo ele, vivia um momento do contraditório, da dor. E ainda que você fizesse um grande exercício de filosofia ou religiosidade, ou o que quer que seja, você poderia tecer ali algumas palavras, mas você mesmo precisava de ter um encontro com essa palavra fé, para que você pudesse compartilhar ela. E aí então eu comecei a pensar. Venho pensando durante esse tempo todo, esses dias todos, sobre isso. Sobre fé. O que é a fé? Sabe, conta-se uma história muito interessante de um segmento religioso que tem por hábito fazer umas caminhadas pela cidade carregando um santo, um ídolo. E à frente desse público sempre vai alguém que puxa essas orações. E naturalmente que esse que vai puxando as orações, ele vai andando de costa e o povo vem de frente para ele, ele vai conduzindo o povo e então repetindo aquelas frases, aquelas rezas e etc. E a certa altura, pastor, isso é uma história, não é uma história. Eles subiram um morro muito alto e começaram a descer o morro. E quando eles começam a descer o morro, eles tinham uma convicção muito clara daquele momento que eles estavam vivendo, aquilo para eles era uma certeza de que eles estariam em segurança. E o rapaz então vem conduzindo eles e andando de costas. De repente, nenhum desses que estavam nessa caminhada, nessa procissão, estavam olhando para trás, mas ele, como andava de costas, ele via de frente. E eis que, se não quando, mas porém, contudo, lá no iniciozinho da descida, aparece uma jardineira, irmão, sem freio. E ele começa aqui a gritar, porque agora a palavra tinha que ser outra. Ele gritava, falava jardineira, e eles, ó jardineira, porque está tão triste. Eles não entendiam a mensagem. Porque estavam envolvidos, irmãos, num momento em que eles não tinham a cognição, a compreensão clara daquilo. E às vezes nós, como cristãos também, enfrentamos momentos, às vezes, igual eu iniciei a nossa mensagem, tristes. Mas às vezes também nós não compreendemos muito essa palavra de duas letras chamada fé. Diga comigo, fé. Então agora vamos ver então em Romanos, no capítulo 14,
no versículo 23 da carta aos Romanos, para a gente aprender um pouquinho sobre fé. Olha o que diz aí, irmãos, já está projetado aí para nós. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer. Ele está falando aqui sobre comer coisas sacrificadas aos ídolos, esse é o contexto. Mas eu quero tomar por empréstimo o finzinho desse versículo, que ele diz assim, ó, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é o quê? Pecado. Isso aqui dá uma desorganizada na mente da gente. Se você não compreender com clareza o que o escritor dessa carta aos Hebreus quer nos dizer. Porque diz avisadamente, você lendo esse texto, você pode dizer assim, então naqueles momentos que eu estou sem fé, eu estou em pecado? Delicado isso, irmãos. E aí nós podemos pedir a Deus que nos ensine inicialmente, que eu quero falar com vocês sobre Hebreus capítulo 11, somente o verso 1, mas voltando esse texto aqui, só para a gente dar uma atiçada naquilo que nós queremos falar aqui, ele está dizendo, tudo aquilo que não provém, não é de fé, mas é da fé. A Bíblia, quando ela define o que é pecado, ela diz, pecado é transgressão, transgressão é ir além. Então, tudo que eu e você fazemos aqui, que não provém da fé, e agora compreendendo fé como fidelidade ao propósito de Deus, nós estamos em pecado. Então perceba bem, a nossa vida, para que ela seja uma vida santa, ela tem que ser uma vida que se encaixe dentro de uma coisa chamada propósito de Deus. Tudo aquilo que não é propósito de Deus na nossa vida, nós estamos em pecado, não porque Deus simplesmente abomina a nossa atitude, mas é porque nós não estamos cumprindo o propósito para o qual nós fomos criados. Eu estou achando que está um pouco alto, não está não? Está jóia? Então, os irmãos, igual o irmão perguntou para mim, pastor, se eu não dizimar eu vou para o inferno, eu estou em pecado. Eu poderia responder para ele, se ele não fosse um amigo tão chegado meu, poderia ter respondido para ele de forma mais amena. Eu diria, olha, se você não está cumprindo o propósito de Deus, você estaria em pecado. E aí, queridos, nós voltamos lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diz assim, ora, a fé, vamos ver o que nós temos nessa versão. A fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Também é um versículo extremamente desafiador. Porque ele é falado para mim, para você e para toda a humanidade que teve a sua compreensão afetada no Gênesis. De tal maneira que, quando nós olhamos para esse versículo, nós podemos imaginar que ele é um versículo onde eu leio, vivo, mas para satisfazer os meus apetites.
Certa feita, eu contei isso na pregação passada, mas eu acho isso muito importante, irmãos. Nós estávamos num momento muito difícil da família, e uma irmã olhou para mim, irmã em Cristo, e ela precisava naquele momento de um socorro de Deus. Mas aí ela falou assim: pastor, na palavra não está escrito que tudo que a gente pedir com fé que nós vamos receber? Eu falei: está escrito sim. Ou então, se eu pedir para Deus um avião com fé, eu vou receber? Irmãos, eu poderia ter usado o exemplo de resposta de um personagem da política e dizer: olha, a fé é relativa. Alguns irmãos entendem o que estou falando. Mas não, irmãos, a fé é algo absoluto. Relativa é a nossa compreensão sobre a fé. Se nós não entendermos o processo de fé, a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, corre um sério risco. Porque Deus não nos prometeu um mar de rosas. Lá no Éden, Ele falou assim: olha, maldita será a terra por sua causa. Por causa de quem? Do homem. Irmãos, então nós não encontramos aqui, nesse momento, nesse lugar, o Éden. Ele pode existir? Sim. Jesus, em Lucas capítulo 17, ele vai dizer que o reino de Deus está dentro de vós. Mas esse absolutismo na maneira de pensar, de imaginar, de compreender a fé, ele é muito perigoso. No Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus pergunta assim para os discípulos: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi o que quiseres, para que o vosso gozo se cumpra. Irmão, se Deus me desse a oportunidade de pedir a Ele o que eu quisesse, dependendo do momento, eu ia pedir para Ele uma Calói 10. Vocês estão entendendo? Quando Jesus chama aqueles homens e fala: vocês podem pedir o que quiser, ele tinha consciência de que a caminhada daqueles homens com o Mestre havia mudado completamente os valores dentro da mente daqueles homens, e que, portanto, o que eles poderiam pedir era somente aquilo que estivesse dentro da linha do propósito de Deus. Nós recebemos muitas coisas de Deus e elas se tornam muitas vezes em peso para a nossa vida. Elas se tornam em distanciamento do próprio Deus. Por isso, a compreensão da palavra fé se faz importante. E que fé que é essa que está em Hebreus capítulo 11, versículo 1? Se você ver aí, você vai encontrar várias versões. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? Ou a fé é a... Como é que está aí? A confiança, né? Ou então, se você for na Bíblia também, King James, que eu gosto demais dela também, irmãos, ela vai dizer assim, que a fé é a substância das coisas que se esperam. E aí você vai por várias versões.
Mas a versão que eu mais gosto, que eu mais compreendo isso aí, é a versão que diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Exatamente, Almeida, revista e corrigida, né? Ora, irmãos, nós precisamos de, eu e você, a começar por mim como pastor, aprender a viver uma coisa chamada fundamento. O fundamento é a coisa que ninguém vê, mas é o que sustenta. Se você analisar esse prédio, talvez você não saiba disso, mas o piso desse prédio, eu sei disso, pastor, que eu conheço aqui antes de você. Quase que eu usei aquela palavra, antes de você eu já era, né, pastor? Não é isso não. Irmãos, essa igreja, o piso dessa igreja, ele foi preparado para o trânsito de carretas. Por isso que quando foi cortar aqui na reforma, foi aquela, lembra da dificuldade? Fundamento. O fundamento não é visto, mas o fundamento é o que sustenta toda a beleza e a praticidade de qualquer coisa. Então, se a fé é o fundamento, e nós achamos que a fé é algo que nasce em nós, então em determinados momentos nós vamos perceber que nós vacilamos, porque sentimos a pressão do contraditório, e aí agora então nós falamos, acabou a minha fé. A fé ela não pode estar sujeita a mim e a você como seres humanos, de acordo com o nosso ânimo, a nossa alegria. Então perceba bem, eu tinha fé que o Flamengo fosse o campeão do mundo, irmãos. O Flamengo nem viu a cor da bola, sabe? Perdeu acho que de 3, não foi? Ou 4, não sei. Mas perceba bem uma coisa, eu olhava e eu torcia e tem que ter pensamento positivo e agora vai! E não foi, irmãos. A fé ela não nasce no homem porque ela não é um pensamento positivo apenas. Não basta eu pensar que vai dar certo. Porque se assim for, o campeonato baiano termina em empate, irmãos, porque ninguém ganha. Que de lá e de cá tem prática religiosa do mesmo jeito, e muita fé. Entende? Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Nós precisamos entender isso. A Bíblia conta a história de um homem que tinha um filho, e esse homem já estava perdendo a fé porque o filho não alcançava a cura. Era preciso que ele pedisse a Deus que aumentasse a fé dele. Porque a Bíblia diz que o autor e consumador da nossa fé é quem? Eu estou dizendo tudo isso para que você, quando enfrentar um momento em que você precisar de fato exercer a sua fé, que você não busque ela necessariamente dentro de você, mas no autor. Porque se você buscar dentro de você, você pode não encontrá-la. É muito fácil ter fé antes que o ônibus ou a jardineira desça sem freio. Mas hora que essa jardineira despenca, não
tem alternativa. Por isso a fé tem que ser buscada no Senhor. E não é eu estabelecer os meus planos e começar a orar para que Deus confirme os meus planos. É eu perceber nos sinais de Deus se de fato aquilo que eu desejo faz parte do projeto de Deus para a minha vida. E isso é eu poderia usar aqui uma palavra para todo mundo entender, uma arte. Entender qual é o propósito de Deus. Jesus compreendeu isso. No Evangelho de Mateus, no capítulo, provavelmente final do capítulo 16 ou 17, depois Paulo também repete essa passagem em Atos, capítulo 17, dizendo, era necessário que o Cristo fosse entregue. Se eu e você passarmos pelo vale da sombra e da morte, entendendo que aquilo cumpre um propósito de Deus, nós sairemos do outro lado, vitoriosos. A fé não é um instrumento de riqueza, nem para trazer o marido ou a mulher de volta, nem para comprar casa, nem para trocar de carro, se bem que isso provém de fé, mas da fé de Jesus. Até me lembra que agora uma mulher contando para o amigo dela que ela tinha feito uma grande obra naquele dia. Ela conta que ela ia passando pela rua e um mendigo então parou ela e falou, moça, me ajuda, pelo amor de Deus, que eu não tenho nem onde comer e nem onde morar. Aí ela conta, falou, já sei como é que eu ajudo esse cidadão. Ela pegou a bolsa dela e a carteira entregou nas mãos desse homem, pegou o celular, entregou para ele e começou a gritar, ladrão, ladrão, ladrão. A polícia veio e prendeu o rapaz, agora ele já tem onde morar e onde ele comer também. Falou, esse é o jeito de eu ajudar. Não, moça, não é isso. Os nossos métodos com a fé, eles não funcionam muitas vezes porque nós estamos equivocados. Sabe? Muito bem. Quando a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento, nós podemos ter vários fundamentos, mas não significam que todos eles sejam legítimos. Deus não prometeu muitas coisas que permeiam um coração adoecido no Éden. Às vezes o que nós estamos pedindo vai se tornar na nossa vida tropeço. A Bíblia diz que no capítulo 2 de Gênesis, primeiro no capítulo 1, nos versos 26, 27, 28, deu ao homem alguns presentes, entre eles o desejo da procriação. Se é que os irmãos me entendem, quantos me entendem, digam amém. Quantos têm mais de 15 anos de idade aí, sabe disso. Deus deu isso. E a Bíblia diz mais, diz que plantou um jardim no Éden e colocou nele o homem,
para cultivar e lavrar e guardar. Depois a Bíblia diz assim, que me aparece ali um terceiro personagem na história, era o homem Deus, agora aparece um terceiro personagem. E esse terceiro personagem agora faz uma proposta para o homem. E essa proposta que é feita para o homem, ela tinha uma estrutura, ela tinha um fundamento, mas era um fundamento falso, enganoso, porque na conversa entre o homem, entre a mulher e a serpente, nós observamos lá que a serpente falou, foi assim que Deus disse? E a mulher falou, não foi assim não, foi assim. Aí a serpente então apresenta um fundamento para que a mulher creia, então ele gerou no coração da mulher uma crença e não uma fé. E a primeira crença que ela gerou é de que a mulher estava diante de uma grande promessa. E a fundamentação que a serpente usou era a desonestidade do Criador. Porque ela diz assim, é certo que não morrereis. Deus está te tapeando. Mas o fundamento utilizado era apetitoso, era agradável aos olhos, era bacana para dar entendimento. Mas era falso. E a mulher entrou por essa onda. Muitos fundamentos são apresentados diante de nós. O que não falta no mundo são grandes ideias, entre aspas. E a Bíblia diz que há caminhos que aos olhos do homem parecem perfeitos, mas o fim deles é a morte. E aí o que acontece, irmãos? A carta aos Romanos, no capítulo 3, diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas eu e você estávamos no Éden? Não. Mas na própria carta aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, ele diz assim, ó, assim como o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, porquanto todos nós morremos, porque somos descendência de quem? De Adão na carne. Um fundamento errado. Um fundamento que se apresentava como algo que desse confiança para o ser humano. Foi muito bem vendido. A serpente deve ter feito o melhor curso de marketing para estimular. E a Bíblia diz que, por conta disso, o homem morreu. E a impressão que dá é que aí então aparece no fim da tela assim, da televisão, fim. Não. Quando Deus falou que o homem ia morrer, o homem continuou a viver.
homem construiu torres, teve filhos, teve esposas, teve riquezas, mas ele nem percebia que ele estava morto. Portanto, uma vida de fé é uma vida que, apesar de eventualmente a gente não ter aquilo que a gente deseja, mas a gente está vivo. Quantos entendem o que estou falando? Ela não pode ser medida por aquilo que são os nossos desejos carnais, se bem que Deus pode realizar muitos deles, como fez na vida de Abrão. A Bíblia diz que Abrão ele enriqueceu, enfim, tem toda a história, o tempo não nos permite, mas havia alguma coisa, uma parte no homem que estava morta. Sempre voltando ao mesmo versículo, em Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 1, ele vai dizer assim: vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Eu sempre me reporto a essa passagem, porque às vezes nós estamos na prática do pecado, mas nem percebemos que estamos mortos. Às vezes estamos enfrentando uma enfermidade terminal. Estamos mais vivos do que antes. E aí então, na sequência de Efésios capítulo 2, quando diz que nós estávamos mortos nos vossos delitos e pecados, ele vai dizer que ele nos deu vida. E eu quero aqui concluir esse momento nosso lendo essa passagem. Ela é muito importante. Efésios capítulo 2, eu vou acompanhar aqui da minha Bíblia, irmãos. Se eu ficar olhando para trás, eu perco a concentração. E se eu ler aqui, ele vai projetando lá, minha versão é NVI. Ele vai dizer assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Olha que advertência, irmãos. Começa a falar aqui de influências do ar. E essa influência é de um príncipe. É de alguém que dá carteirada. É de alguém que dá poder. E aí, ele diz assim: o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. E aí agora nesse verso próximo, 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, 2025, amém?
porque essa carta aqui foi escrita em meados, mais para o final do primeiro século. Mas ele diz, olha, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio de quê? Da fé. Por isso que compreender a fé é importantíssimo. Porque às vezes eu e você estamos precisando nessa manhã de uma salvação. Eu me refiro não é somente à salvação que está preparada para esse último dia, mas talvez seja uma situação que você está enfrentando nessa manhã. Perceba bem, talvez a sua mente está permeada de culpa. Mas ele cita aqui no texto uma coisa chamada misericórdia. E ele diz, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Nós podemos falar na salvação que você precisa nessa manhã. E poderíamos falar na salvação preparada também para o último dia. Porque esse mundo nosso, da forma com que ele está sem Cristo, ele está em rota de colisão com a ira de Deus. Se você depois ler a segunda carta de Pedro, do capítulo 3, você vai ver isso. Essa é uma parte. A outra parte é com ela que eu encerro esse momento nosso. Qual é a sua necessidade para essa manhã? Porque a Bíblia diz, porque ele sendo rico em misericórdia. E ser rico em misericórdia não significa estabelecer comigo e com você uma relação contratual, onde eu faço algo e recebo algo de Deus. Porque ele entende a nossa misericórdia, a nossa miséria. Nós não temos nada para oferecer para Deus, a não ser aquilo que Abraão ofereceu, que foi o seu coração. Vamos ficar de pé. Eu tenho necessidades da minha vida, urgentes. Você tem necessidades urgentes. Talvez eu e você nem saibamos de fato que temos essa necessidade, porque estamos às vezes de costa para uma jardineira que vem por detrás de nós. Mas seja qual for a minha e a sua necessidade, nós estamos diante de um Deus que é rico em misericórdia e perdoador. Quais são as causas que você tem que colocar diante do Senhor nessa manhã? Não se aproxime dele com o seu mérito, com a sua patente. Se aproxime dele nessa manhã como alguém que não tem nada para oferecer a ele a não ser o seu coração. Porque ele é rico em misericórdia. E ele é bom. E ele é poderoso. Ele poderá fazer na sua vida infinitamente mais além daquilo que você pode pedir ou pensar. Nós podemos cantar uma canção nesse momento. Tempo de misericórdia, irmãos. Essa fé não é a fé que está calcada, alicerçada no meu sentimento, no meu ânimo, no meu humor, até porque o meu humor pode variar até por questões hormonais.
mas ela deve ter o fundamento naquele que se entregou por mim e por você, e que é rico em misericórdia. Portanto, Ele nos habilitou como filhos, em nome de Jesus. E como filhos, se você é pai e mãe, você entende que seu filho precisar, sua filha, você vai fazer de tudo. Esse amor que eu tenho pelas minhas filhas não chega nem perto do amor que Deus tem por mim e por você. Aleluia. É tempo de misericórdia. De angústia, de necessidade, de contraditório. Quando você entender que a sua fé está abalada, entenda, a fé que nós temos que buscar é no autor e o consumador da nossa fé. Não é a minha fé que vai realizar um milagre, mas é a fé daquele que se entregou por mim, aquele que me amou. Eu quero que você faça uma oração comigo nessa manhã. Diga comigo: Senhor Jesus, muitas vezes eu me encontro abatido, porque o meu ânimo diante das dificuldades vai se diminuindo, mas hoje eu compreendo que o milagre acontecerá não pela minha própria fé, mas pela fé daquele que me amou, se entregou e morreu por mim. Portanto, nessa manhã, eu entrego a minha vida nas mãos do autor
e consumador da nossa fé. E declaro: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Crendo na Tua obra, eu espero pelo milagre, em nome de Jesus, amém. Talvez você nunca tenha feito uma oração em que você entregue a sua vida completamente nas mãos do Senhor. Se você o fez pela primeira vez e você quiser vir aqui à frente, eu quero fazer mais uma oração com você. Talvez você está se reconciliando com Deus também, passou por um período em que a sua fé esteve balançada. Eu quero convidar você, se você assim deseja, a vir aqui à frente, que nós iremos orar pela sua vida em nome de Jesus. Tem alguém nessa situação? Vamos orar então. Irmã, qual que é seu nome? A Márcia hoje vai receber a oração de uma igreja, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Essa igreja vai estender as mãos para cá e vai orar junto comigo pela vida da Márcia. Ela vai sair daqui nessa manhã cheia do Espírito Santo de Deus, porque essa é a promessa do Senhor para mim e para você. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós entregamos em Sua presença a vida da Márcia. E assim como nós, ela também tem as demandas, as dificuldades e as necessidades dela. E por isso, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que se manifeste com grandes milagres sobre a vida dela. Em primeiro lugar, restaurando a alegria, a confiança, mas também, ó Deus, acudindo ela naquilo que é a necessidade dela. Ela tem entregue a vida dela nas mãos do Senhor. E agora, Senhor, ela não vive mais, porque o Senhor vive dentro dela. E é por isso que a partir de hoje, em nome de Jesus, ela é mais do que vencedora, em nome de Jesus. Márcia, dá uma olhada aí, olha. Glória a Deus. Irmãos, terminando aqui rapidinho, o Senhor venceu. Quantos têm isso em mente? Então nunca se esqueçam, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Aleluia.